Você já ouviu falar de um livro tão perigoso que a Igreja Católica decidiu deixá-lo de fora da Bíblia? Um texto que fala de anjos caídos, gigantes, segredos cósmicos proibidos? Pois é, estamos falando do livro de Enoque. Mas quem foi Enoque? Um nome quase esquecido na Bíblia, mas envolto em mistérios. Ele apareceu rapidamente no livro de Gênesis, como o sétimo patriarca depois de Adão, bisavô de Noé. Enquanto os outros personagens da linhagem são descritos com vidas longas e mortes inevitáveis, Enoque é diferente. A Escritura simplesmente diz: Enoque andou com Deus e já não era porque Deus tornou para si. Nenhum túmulo, nenhum relato de morte, apenas um desaparecimento enigmático, como se tivesse sido arrebatado para o céu. Agora que vem a grande pergunta: o que tem no livro de Enoque que tanto incomoda a igreja, principalmente a igreja católica? Eu vou mostrar aqui os pontos mais importantes que mais desagradam a igreja. O livro dos vigilantes. Esse livro descreve como 200 anjos, conhecidos como os vigilantes, foram enviados por Deus para observar a terra, mas em vez de apenas cumprir a sua missão, eles se deixaram se seduzir pela beleza das mulheres humanas. Seu líder, Senjaza, fez um pacto com os outros anjos no Monte Hermon. Todos desceriam e tomariam esposas mortais. Juntos eles juraram nunca mais voltar atrás do ato proibido. Dessa união nasceram os Nefelins, gigantes colossais, seres violentos que devoravam tudo e todos. Diz o texto que quando acabou a comida, os gigantes passaram a devorar os próprios homens. E não parou por aí. Esses anjos rebeldes ensinaram à humanidade segredos que deveriam permanecer ocultos: a arte da guerra, metalurgia, astrologia, adivinhação e até mesmo feitiçaria. E assim o mundo mergulhou em violência, corrupção e magia negra. Então, a voz do Altíssimo ecoou nos céus. Ele enviou os arcanjos Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel para punir os vigilantes e aprisioná-los em abismos profundos até o dia do juízo final. O livro de parábolas. Depois da queda dos anjos e do nascimento de gigantes, Enoque tem novas visões, chamando-as de parábolas. Elas não falam apenas do passado, mas anunciam o futuro, o fim dos tempos e o julgamento de toda a humanidade. Enoque vê o trono de Deus rodeado por míriades de anjos e no centro da visão surge uma figura misteriosa. O Filho do Homem, ele é descrito como um ser de luz, pré-existente, escolhido por Deus para ser o juiz e o rei eterno. Esse Filho do Homem trará justiça contra os reis poderosos e os ricos, que oprimiram os inocentes. Ele destruirá os pecadores e exaltará os justos, conduzindo-os a uma nova era de glória. As parábolas também falam da ressurreição e do destino final das almas, tanto as que alcançaram a salvação, quanto as que estão destinadas ao castigo eterno. E é aqui que muitos estudiosos da Bíblia veem ecos diretos das ideias que depois apareceram no Novo Testamento: a vinda do Messias, o juízo final e o papel do Filho do Homem. O livro astronômico, ou das luminárias celestes. Nas visões seguintes, Enoque não contempla mais a terra corrompida, mas é levado pelos anjos em uma jornada cósmica. É chamado o livro das luminárias celestes. Guiado pelo arcanjo Uriel, Enoque aprende os segredos do sol, da lua, das estrelas e dos ventos. Ele descobre, que os astros não se movem ao acaso, mas entram e saem por portas invisíveis no firmamento, seguindo ciclos fixados pelo Criador. O Sol, diz o texto, tem 6 portas no leste e 6 portas no oeste. A Lua também passa por seus portais, variando em fases conforme atravessa os céus. Até os eclipses são descritos como mistérios, regulados por essas passagens celestiais.
As estrelas são apresentadas não apenas como pontos de luz, mas como seres vivos e obedientes às leis divinas. Cada uma delas possui um arcanjo guardião, e aquelas que transgridem sua órbita são punidas com o abismo. O livro astronômico mistura observações primitivas com cosmologia mística, como se fosse uma ciência sagrada, um mapa do universo que une astronomia e espiritualidade. Já o livro dos sonhos, agora que chegamos ao livro dos sonhos, talvez a parte mais enigmática e profética do livro do Enoque, né? Após aprender os segredos dos céus e da terra e das estrelas, Enoque recebe novas revelações, mas dessa vez elas não vêm em linguagem direta, e sim através de símbolos e parábolas. É o chamado Livro dos Sonhos. Em suas visões, Enoque vê a história da humanidade representada por animais, touros, ovelhas, pássaros e feras selvagens. Cada criatura simboliza povos e nações, e as suas interações revelam guerras, destruição, a luta eterna entre o bem e o mal. Ele vê o dilúvio se aproximando, um mar de águas engolindo tudo, mas também contempla a figura de Noé, descrito como um touro branco, protegido e separado por Deus para preservar a vida. Depois Enoque nele vê o destino de Israel, os profetas, os reis, os exílios e as batalhas, tudo representado em sonhos animais. E por fim, ele contempla o juízo final, onde Deus destruirá as feras opressoras e exaltará o seu rebanho fiel. Esse livro é como um oráculo simbólico na fala com linguagem clara, né? Mas através de arquétipos e imagens oníricas que tentam decifrar o curso da história da humanidade. E como sempre, né, para quem assiste até o final, eu trago aqui a visão dos ufólogos sobre o livro de Enoque. Para alguns ufólogos, tá, não todos, o livro de Enoque seria o primeiro relato de uma abdução alienígena. Quando Enoque é arrebatado aos céus, para os ufólogos, Enoque foi levado dentro de uma nave e ele descreveu o que viu e entendeu dentro das suas capacidades, com uma visão religiosa, cobrindo tudo, claro. Eles também interpretam que os anjos caídos ou vigilantes seriam extraterrestres que desceram à Terra e fizeram experimentos genéticos com os homens primitivos e que, em troca, ensinaram coisas que ajudaram a humanidade a evoluir, mas não por benevolência, né? Mas sim tudo dentro de uma pesquisa científica. Claro que essa opinião não é unânime entre os ufólogos, mas vale ser colocada aqui como uma opinião diferente das dos religiosos. E você que ficou aqui até o final, o que, que você acha do livro de Enoque? Deixe aqui os seus comentários e até o nosso próximo vídeo.